Pessoal, já deu start aqui no início da gravação, tá? Primeiramente, sejam bem-vindos, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Sejam bem-vindos, né? A mais um módulo, né? Gente, aqui já vai iniciar o módulo 2, né? O módulo específico 2, que contempla a UC de instalações elétricas industriais, que é essa que a gente está iniciando agora, né? Ao ser de acionamentos automatizados, né? Na verdade, esse acionamento aqui para o eletrotécnico é outro tipo de acionamento. Na verdade, o acionamento elétrico, como o pessoal da engenharia elétrica, né? Os eletricistas industriais também, principalmente, conhecem, ele é ministrado nessa matéria agora aqui, de instalações industriais. Inclusive, antigamente, ele era, essa UC aqui, era depois de acionamentos. Acionamentos era primeiro. Mas como esse acionamento é um acionamento diferente, que é presente na indústria, né, com acionamento pneumático, acionamento hidráulico e também, né, é motivado, né, e auxiliado pelo acionamento elétrico, nós resolvemos deixar o acionamento pneumático, hidráulico e eletro, né, eletropneumático, eletrohidráulico para a próxima UC, tá? Então a gente fez essa inversão aqui. E o acionamento elétrico, nós vamos abordar ele nessa, nessa disciplina, né? Semelhante à parte aqui de instalações elétricas prediais, né? A infraestrutura, né, juntamente com noção de projeto, vocês, né, a gente estudou lá a instalação predial para só depois, né, abordar o projeto elétrico, né? Do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui instalações industriais, né, vamos abordar a infraestrutura e o porquê que a gente precisa de tanta coisa aqui para fazer um acionamento elétrico, por que que a gente precisa, né, de botoeiros. Aí você me fala, professor, precisa porque a gente precisa acionar, né? Ok, mas um interruptor simples, né, singelo, já não era o suficiente? É aí é que está a questão. A gente vai ver agora o porquê disso. Só lembrando aqui, pessoal, utilizem do material aqui, ó, por exemplo, hoje eu não vou iniciar análise de atividade, né? Mesmo porque nós temos tempo aqui. A primeira atividade ela é até rápida, mas nós precisamos de uma introdução aqui na parte de equipamentos mesmo que a gente utiliza para os acionamentos elétricos, né? Para nós termos subsídio suficiente para fazer análise da atividade um. E depois a atividade 2 eu vou dividir ela em algumas aulas aí, eu acredito que umas 4 ou 5 aulas, vai ser dedicado somente à atividade 2. E aí, nessas atividades, é que eu vou aproveitar para falar sobre cada tipo de acionamento elétrico, né? A partida direta, a partida indireta aí, por vários tipos de estratégia, desde estratégias antigas e que hoje ainda são válidas, né? Como uma chave compensadora aí, né? Que a gente aplica em empresas de pequeno porte, né? Até as mais avançadas, que é o inversor de frequência, tá? Então vamos aqui, né? Lembrando aqui, ó, que no conteúdo do curso, pessoal, tem os SCORMs, né? Que é aquela apresentação. Eu vou até duplicar aqui para a gente não perder aqui. E tem aquela apresentaçãozinha. Tem alguns exercícios aqui, ó. Você só vai passando aqui, ó, para frente aqui e estudando, tá? Tem alguns conceitos interessantes. Tem professor que baseia a aula
nesse SCORM aqui, né? Eu vou fazer um pouco diferente aqui, que eu acredito, né? E tem funcionado com outras turmas, tá? E também você tem as apostilas. Já até deixei uma aberta aqui. Por exemplo, já deixa uma aba aí no seu computador aqui, ó, para essa apostila aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver sobre cada um desses elementos para a gente ter subsídio, né, para instalação elétrica industrial aqui, tá bom? Mas primeiro eu vou tratar da filosofia, né? Porque, né? Assim como a gente viu lá, nossa, matei o português agora, né? Nós vimos lá em projeto elétrico predial que existia um cálculo por trás, um porquê daquele critério, né, de considerar 6 metros, se era menor ou maior que 6 metros quadrados, daí você aplicava uma alocação de carga para iluminação e para força, né, de uso geral, né? Aqui existe um porquê e nós precisamos de toda uma infraestrutura. Eu até já estou aqui com equipamento aqui de tira-colo aqui, mas não se preocupe que na próxima aula a gente, deixa eu até tirar aqui do compartilhamento. Eu tenho aqui um contador aqui. Eu não sei se vai dar tempo de a gente utilizar nessa aula aqui. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui do contador, tá? Mas a gente precisa, né? Não tem aqueles vídeos do YouTube, né? Que aí o YouTuber chega, né? Precisamos conversar, né? Então, essa primeira aula é a aula de precisamos conversar. Porque a gente, assim, todo tipo de disciplina, né? Seja aqui num curso de eletrotécnica, no curso de engenharia, no curso de biologia, né? Medicina, antes da gente treinar alguns procedimentos, né? Procedimento de partida, procedimento cirúrgico, qualquer tipo de conhecimento, nós precisamos saber o porquê que a gente está estudando aquele, né, aquele procedimento, por que que ele é utilizado, por que que outra coisa, né, não resolve, né? Por que que especificamente aquilo que a gente está estudando resolve, né? Então, é nesse intuito que essa aula é inicial aqui. Eu já deixei aqui de fogo morto aqui, né, de prevenição aqui. A apostila 1 eu coloquei no capítulo 4 porque assim a gente precisa refletir. Por que que eu já não comecei mostrando botoeira, mostrando contator e outras coisas, né? Por que que especificamente o capítulo 4? Porque, pessoal, nós precisamos saber, assim, lá em predial, né? Tá aberto aí o seu. Você pode falar aí, o Alisson. É, por exemplo, para uma luminária, eu vou lá no interruptor e simplesmente ligo o interruptor, né? É, não sei se vocês sabem, né? O acionamento de um interruptor de luminária. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar a nossa ajuda aqui, ó. Ó, interruptor de lâmpadas. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Não tem nenhum aberto aqui. Deixa eu ver.
Aqui dentro, eu não tenho a parte interna aqui. Estão vendo vários tipos de interruptores aqui, ó. Nós temos esse daqui, esse de clique, que a gente encontra em equipamento. Mas basicamente, pessoal, ele é uma lâmina, que eu poderia chamar de faca, né? E dois contatos metálicos. Na hora que eu clico nesse interruptor aqui, o que que acontece? A lâmina, ela o quê? Ela entra nos contatos metálicos, né? Até então ela está desligada, né? Ela entra aqui no contato metálico e energiza a lâmpada aqui, por exemplo, né? Ok. E assim, um questionamento, né? Professor, para eu ligar um motor elétrico qualquer, eu não. Quer ver? Vou até fazer um desenho aqui. Se eu pegar um motor elétrico aqui, por exemplo, lá em eletricidade, né, um motor geralmente tem essa simbologia, ou simplesmente só circunferência, né? Professor, o motor ele tem um interruptor, um acionamento, sim, né? Se você já trabalha na área, você sabe que, por exemplo, nós utilizamos uma botoeira, né? Um botão, uma botoeira. Então eu poderia fazer um desenho semelhante a esse daqui, né, professor? Sim, não é esse o símbolo exato, mas eu poderia, né? Só para simplificar. Vamos supor que esse motor aqui ele seja monofásico, né? Eu vou até desenhar igualzinho está no livro. Aqui é a fonte elétrica, né? A fonte elétrica alternada aqui, ó. Aí geralmente coloco um maisinho, um menos aqui, né? Faz uma senoidal e uma circunferência, né? Aqui seria a tomada, né? A tomada desse motor monofásico, né? Lembrando aqui, né, da tomada, nós temos aqui a fases, né? Aí, por exemplo, aqui a fase, aqui o neutro e aqui o terra, simbolizaria, né, a alimentação elétrica. Do outro lado, nós temos o motor, né? Aí o motor, vou replicar o desenho novamente aqui. Tem muito livro. Isso aqui é o motor, o Mzinho de motor monofásico. Aí geralmente eles colocam assim, ó, um e a letra grega é o φ aqui. E o motor, quem já teve a oportunidade de manusear, manipular, até fazer instalação, né? Caso algum de vocês aí já é, sejam já eletricistas, né? Principalmente o eletricista industrial, né? Que tem um costume maior. Geralmente ele vem com uma placa. Geralmente ele não vem com um botão de ligar, né? Já uma lâmpada, né? A lâmpada eu tenho alimentação elétrica, o neutro fica ali na carcaça ali do bulbo, a fase fica, né? O retorno, né? Que é a fase seccionável lá do interruptor. Aí geralmente o motor ele não tem assim um botão de liga e desliga nele propriamente dito, né? Você tem a plaquinha aqui, dependendo, você pode até converter ele em monofásico, dependendo aí da situação, né? Ok, né? Geralmente um monofásico ele tem o auxílio de um capacitor, né? Esse capacitor vai fazer com que ele dê aquele primeiro giro, né? Porque senão ele não consegue dar a partida dele ali. Beleza. E aqui na concessionária, eu vou pegar a norma antiga, tá, pessoal?
É porque eu não achei ainda, não tive tempo aqui de achar a tabela dentro da 01 e da 04. Eu vou fazer aqui um rapidão aqui, pessoal. Deixa eu duplicar aqui, que aí vai ficar mais fácil. Eu vou só utilizar essa norma antiga aqui, só para a gente ter a título de comparação, tem uma tabela. Por que que eu estou usando essa antiga aqui? É porque eu sei onde é que fica, mais ou menos aqui, de tanto já utilizá-la. Depois, no momento oportuno, a gente utiliza da equatorial, tá? Então, se você for olhar, aqui no caso, é a tabela da NTC 04 da antiga, eu posso até fornecer ela para vocês, mas atualmente, provavelmente ela está aqui na norma da equatorial aqui, deixa eu... Eu dupliquei, foi o errado aqui, peraí. Ou ela está na NTC, eu acredito que ela esteja nas duas, tanto na NT 001 da Equatorial, quanto na NT 004 aqui, né, da Equatorial. Para a gente tornar mais dinâmico aqui, nessa primeira aula, esse primeiro questionamento, né, tem essa tabela aqui, né, provavelmente da Equatorial deve ser semelhante. Ele mostra algumas características dos motores, né? Essa é a mesma tabela de referência, lembra que quando a gente fazia o cálculo lá em projeto elétrico predial, nós utilizávamos o critério, né, para tomadas de uso geral, o critério lá de área e, dependendo se a área fosse maior que 6 metros quadrados, nós utilizávamos né, aquele critério para salas e dormitórios, e tinha um critério também para cozinha, banheiros e similares, né? Que era de 3 em 3 metros, o outro era de 5 em 5 metros, né? Já um motor elétrico, ele já está no rol de um ponto de força, né? De uma tomada de uso específico, né? Assim como nós temos tabelas aqui, ó, para forno, fogão, né? O acendedor lá da chama lá, o elétrica. Para ar-condicionado, na Equatorial tem também, né? Ó, chuveiro, quantidade de chuveiro na edificação. Essas tabelas são tabelas referência. Assim como eu comentei lá em projeto elétrico predial, que quem elaborou a norma, o I3E, utilizou o método científico, aqui foi o mesmo jeito. A questão é que eles pegaram a potência, né, em CV, em cavalo vapor, tem equipamento que a gente pega a potência em HP, ela tem uma diferencinha ali de 10, se não me falha a memória, um cavalo vapor é equivalente a 736 watts, e um HP, que seria a tradução né, do horsepower, né, que é a mesma coisa aí, né, o inglês, se eu não me engano, um horsepower é 746, ou seja, 10 watts a mais aí de potência, tá? E existe algumas variáveis interessantes em máquinas elétricas, né? Nós temos a potência, e geralmente essas tabelas referências aqui, né? Você tem as potências mais utilizadas, né? Aqui a gente tem na tabela 6 motores monofásicos, na tabela 7 nós temos para motores trifásicos, as suas potências em cavalo vapor e a potência relacionada em quilowatt aí, né? A conversão, tá?
utilizando essa fórmula de conversão que eu comentei agora há pouco. Tem uma outra variável aqui, esse cosseno de φ é o chamado fator de potência. Lembra? Lá em eletricidade básica, que nós aprendemos aí que tem o fator de potência, que existe a potência real, né? Eu acho que aqui eu não consigo. Aqui nesse outro eu consigo escrever, nesse daqui ele está travado. Nós temos o quê? A potência aparente em volt-ampere, né? Para circuitos de tensão e corrente alternada. Nós temos a potência reativa, que é em volt-ampere reativo. Essa potência reativa aqui, né? Numa máquina elétrica, eu fazendo um desenho aqui, um rotor aqui, eu vou desenhar só um conjunto de polos aqui, né? Que geralmente nós temos um motor com três pares, né? Ou seja, seis polos, né? Cada um deles representando uma fase, né? Nós temos aqui o rotor, né? A parte que eu acho que isso aqui está muito grosso. Nós temos a parte móvel aqui, né? O rotor. E aqui, geralmente, dependendo, né, da arquitetura clássica, aí nós temos o estator. O motor elétrico, ele precisa de campo eletromagnético viajando de um polo do estator ao outro polo aqui, ó. Esse campo magnético aqui, ó, viajando, né, esse campo magnético aqui, interagindo com a bobina do rotor aqui, ó, que você vai ter uma bobina, um enrolamento. Você tem enrolamento tanto no estator quanto no rotor. Esse campo magnético que eu desenhei aqui em verde, interagindo com o campo elétrico. Quando eu falo campo elétrico, imagina o cobre, né? O cobre do da bobina, né? Você tem os elétrons livres lá, né? O elétron livre do cobre, e esses elétrons livres representam o campo elétrico. Quando o condutor do rotor ele não está energizado, o campo elétrico é igual a zero, ou seja, ele não tem potencial elétrico, ele não tem interação nenhuma. A partir do momento que eu ligo um motor por uma partida direta, uma partida indireta, independente do tipo de partida, aí sim esse campo elétrico vai ser diferente de zero e os elétrons vão começar a viajar, né? Fazendo essa interação aqui, faz com que a bobina aqui, né? Ela comece a se mover sozinha. Lembra lá em eletricidade básica, lá que o professor, se eu não me engano, vocês são da turma do professor Hipólito, né? Lembra que ele falou da regra da mão direita, né? Você tem um condutor elétrico aqui, ó. Você tem um condutor elétrico. Esse condutor elétrico ele está sob a ação de uma diferença de potencial, né? Chutando aqui, tem uma DDP aqui, ó. Tem uma DDP de 220 volts entre os terminais dele, né? Então essa DDP aqui, ó, vai fazer com que os elétrons livres comecem a se mover, o movimento ordenado dos elétrons, né? Então vamos supor que a corrente elétrica está indo nessa direção aqui. Daí, a corrente elétrica indo nessa direção, vai haver a formação, né? Não só ela em movimento, mas o potencial elétrico aqui agindo sobre o condutor, vai haver a formação de um campo eletromagnético. Geralmente o pessoal, né, da física aí chama de densidade de campo magnético aqui em volta do condutor. Aí eu provavelmente ele deve ter feito isso, né? A corrente elétrica é o meu dedão aqui e o campo eletromagnético são os meus outros dedos aqui em volta
do condutor elétrico. Então, esse campo eletromagnético aqui, interagindo, né, com o fio aqui, as pesquisas, né, tem um físico aí chamado Oster, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele descobriu que quando eu tenho uma corrente elétrica fluindo, por exemplo, eu tenho uma corrente elétrica fluindo nessa direção aqui, ó. Nessa direção, vai haver um campo eletromagnético em volta dele aqui, né? Ou melhor, saindo, né? Saindo de um ponto. Aí esse campo eletro, se eu pegar essa mão direita aqui, né? Eles chamam regra da mão direita, mas você pode utilizar para você entender como é que funciona o motor, né? Eles chamam de regra da mão direita e tem a regra da mão direita espalmada em que o campo eletromagnético são os outros dedos aqui, aqui é a corrente elétrica. E da palma da minha mão vai sair um vetor. Lembra, lá em eletricidade, né, nós temos as grandezas vetoriais. Ela tem um valor, né? Ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido. E dependendo da direção e do sentido do campo eletromagnético, vai aparecer uma força invisível, né? Uma força mecânica agindo sobre esse condutor. Estou desenhando essa força mecânica aqui, né? Que o pessoal chama de força elétrica, mas na verdade essa força aqui, ela vai, ela vai gerar literalmente um torque, uma força com direção e sentido definido. Se essa corrente, por exemplo, ela ir para o outro lado, em vez dessa força estar agindo para cima, ela vai começar a agir para baixo. Daí tem um experimento que a gente faz geralmente lá no laboratório de física, né? Você tem aqui um condutor elétrico, aqui uma bobina, né? Aí nessa bobina você coloca um eixo aqui, ó. Ou seja, essa bobina aqui, ela vai, se haver a formação de uma força aqui, ela vai começar a girar sobre esse eixo aqui. E na hora que a corrente elétrica ela começa a se movimentar aqui, ó, ela vai se movimentando ao longo do fio aqui, ó, até ela voltar aos contatos aqui, vai haver, né, dependendo aqui da posição, a formação de uma força, né? Se, por exemplo, aqui, ó, a força, a corrente, quando estiver passando nesse lado aqui da bobina, aqui, dessa bobina quadrada aqui, né? Ela vai estar agindo, por exemplo, o vetor força, ele vai estar agindo para cima aqui, ó. E quando ela faz a volta aqui, ó, aí ele vai continuar tá agindo para cima aqui, ó. Ela inverteu o sentido aqui, ó. Essa força vai estar agindo para baixo. Semelhante ao movimento de pedal que nós fazemos numa bicicleta aqui, né? Aí por isso que esse cientista ele descobriu, né? Ele fez esse experimento e aplicou uma corrente elétrica. Aí ele percebeu que essa bobina ela começou a girar sozinho. E aí, provavelmente, ele deve ter se benzido. Ele, meu Deus do céu, forças, né, psíquicas, né, forças ocultas estão agindo sobre essa bobina aqui. A bobina começou a girar do nada. É o exorcista, né? É o capiroto que está nessa bobina. Na verdade, é a ação da força elétrica. Esse foi o princípio da máquina elétrica, do motor, né? Ou seja, o motor, se nós formos ser preciosistas, né? O motor elétrico nada mais é do que uma máquina elétrica. Nós temos máquinas elétricas estáticas. Um exemplo de uma máquina elétrica estática é um transformador. O que que o transformador faz? Ele vai transformar a tensão 13,8 lá da rua, por exemplo, na tensão 220 volts.
Ele pega a tensão de média e transforma em uma tensão menor. Essa é uma máquina elétrica. E é uma máquina elétrica tipo transdutor. Ela transforma a energia elétrica em energia magnética. Essa energia magnética, ela percorre a armadura do transformador e depois transforma em energia elétrica novamente, só que com um potencial elétrico menor. Um exemplo de máquina elétrica não estacionária, né, uma máquina elétrica né, que se movimenta, é o motor elétrico. Só que aí o transdutor, o que, que vai acontecer? Ele recebe energia elétrica e gera uma energia mecânica, que é a energia rotativa. Do mesmo jeito, lá na hidrelétrica, né, nós temos um motor, né, uma máquina elétrica que funciona em modo gerador. Ela recebe a energia mecânica da queda d'água, né, ou numa termoelétrica, por exemplo, o vapor de água ele vai girar uma turbina chamada turbina Pelton, né? Ela tem uma pá diferente, parece uma colher de sorvete. E aí esse vapor girando, ele vai o quê? Ele vai girar essa turbina, fornecendo uma energia mecânica, e essa energia mecânica vai ser convertida em energia elétrica. Então, o motor elétrico, ele é uma máquina elétrica é, rotativa, né, não estacionária, né, e que essa máquina elétrica aí, né, ela recebe energia elétrica e vai gerar uma energia mecânica, ou seja, uma energia de rotação. Nós temos os motores lineares, né, que aí ele vai literalmente gravitar, né, gravitar, ou seja, ele vai flutuar em cima de um trilho, né, dependendo aí, né, dependendo da aplicação. Beleza, professor. Então quer dizer que o motor elétrico, assim como, né, eu estou fazendo uma analogia aqui, né, para ser simplista, né, assim como eu ligar uma lâmpada, né, ou eu ligar um chuveiro que vai aquecer a água, é um dispositivo, né, um dispositivo elétrico como outro qualquer. Só que esse dispositivo elétrico aqui, ele tem uma particularidade. Essa particularidade é o porquê que nós temos que colocar contator, né, botoeiras, né, não é nem a botoeira, mas o contator, ou seja, esse esse equipamento aqui, ó, nós temos aqui né, o contator aqui, ó, nós temos aqui, parece um transformador, a armadura aqui, ó. Esse Esse contator aqui, na verdade, ele faz às vezes de um interruptor. Professor, mas é a botoeira. A botoeira não seria o interruptor? Sim, ela é o interruptor para você fechar o circuito. Você faz o selo, né? Fecha o circuito e ele dá partida. Mas na verdade, o contato elétrico ele vai acontecer aqui dentro do contator. Na hora que eu ligo, né? Faço. Vamos pegar aqui um esquema aqui, ó. Tem bem aqui na frente aqui, ó. Na hora que eu ligo a botoeira aqui, ó, aqui ele colocou junto com a bobina, né? Colocou. Nós temos aqui o contato da bobina bem aqui, ó. Ele está juntamente com o selo aqui, ó. Tem o selo e daí colocou uma luz aqui para indicar que o motor vai ser ligado aqui, né? O selo com contato normalmente aberto aqui, né? E, inclusive, nós precisamos de dois botões. O interruptor de uma lâmpada, né? Nós só precisamos daquele botão do interruptor. Já que na máquina elétrica, nós precisamos de dois, um para ligar e o outro para desligar. Mas existe um porquê, né? No interruptor é uma alavanca. Já na botoeira tem uma mola, tem um retorno por mola. Então, na hora que eu aciono, é como se eu apertasse a alavanca do interruptor ali de luz, né?
E aí, na hora que eu soltasse, uma mola fizesse com que ele voltasse para trás ali. Então, eu preciso fazer uma ligação especial. Mas esse nem é o motivo verdadeiro, né? Na verdade, nós precisamos sem o contator é que ele faz às vezes do contato tipo faca do, né, lá do interruptor da lâmpada, né? Esse daqui é para o motor elétrico, para um gerador também, né, dependendo lá na contato que nós temos que fazer, né? Então, existe um motivo quando eu ligo, por exemplo, um forno elétrico, eu simplesmente vou lá no botão do forno elétrico de ligar, ele vai e liga. Naturalmente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para o professor, era até o professor lá do Instituto Federal, o professor Pagotti, né? Ai, Pagotti. Ah, não, era o outro, era o Ézio. Pagotti, ele deu outra aula. O Ézio pegou e falou. Aí eu falei, uai, professor, mete ele, xuxa esse motor na tomada aí, que é só sucesso. Aperta o botão de ligar lá. Aí falou, ó, mas nem todo motor, né, elétrico que a gente utiliza na indústria aí, né, ele não vem com um botãozinho para você ligar. Aí eu até ri na hora, eu falei, uai, mas entendam, gente, eu tinha feito o segundo grau, eu não tinha formação técnica, não. Eu entrei na engenharia ali, como se diz, de gaiato ali, né? Eu não sabia nada, não tinha informação nada, nunca tinha trabalhado como eletricista. Se eu fosse trabalhar como eletricista naquela época lá, eu ia ser uma negação, porque eu não sabia nada, né? Então, eu aí eu achei um absurdo. Eu falei, como professor? Eu falei, Eze, como que a gente compra um motor aí da WEG, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Aí eu falei, professor, isso é um absurdo. Como que a gente. Eu vou pegar esse daqui, ó, que tá mostrando aqui a placa dele, né? Isso é um absurdo, professor. Eu vou comprar um motor desse. Ó, o bom, ó, que tá mostrando tudo dele aqui, ó. Tem essa vista aqui. Você compra ele desse jeito aqui, ó. Tem a placa, mostrando como que você vai ligar em estrela, triângulo e outros tipos de configurações, né? Basicamente é isso. Cadê o botão, né? Igual um forno elétrico. O forno elétrico não tem um botão lá ligar, né? Ligar, desligar. O micro-ondas, né? O micro-ondas você vai liga ele, coloca o timer lá e tal. Por que que esse infeliz aqui desse motor não tem um botão de ligar e desligar? Que maluco, que doente mental que vai vender um motor sem um botão de ligar. Foi esse o pensamento que eu tive na hora lá. Aí todo mundo começou a rir, né? Obviamente, a maioria lá, inclusive um colega meu aí que formou junto comigo, né? Ele já era, só para vocês terem uma ideia, ele já tinha formação de eletrotécnico, ele já era concursado da CELG. E eles riram demais. Não, Pablo, não é assim, não. Eu falei, ó, mas eu tô falando a realidade. Ó, para vocês verem, o que que é um leigo, o que que é um leigo, né, iniciando num curso de engenharia elétrica, né? Então, eu achei isso um absurdo. Mas para pensar. Esquece tudo que você conhece até agora. Para pensar. Por que que um motor desse que a gente utiliza na indústria já não tem ali o botão de ligar e desligar, né? Aí até eu brinquei, então deve ter um controle remoto, né? Deve ter um controle remoto ali, né? Eu coloco a pilha nele e aí ele liga pelo sensor, né? Obviamente não tem infravermelho, não tem nada aqui, né? É para pensar, né? Por que que um forno elétrico, por exemplo, um liquidificador, né? O liquidificador, ele tem um motor elétrico lá dentro. Só que ele é um produto acabado ali, né? Ele é um eletrodoméstico. Aí tem as três velocidades e tal, né? Mas um motor na indústria, você vai escolher, inclusive, caro esse daqui, ó. É de 3 CV, ó. 3 CV, quatro polos, né? Tem aqui as várias, né? é, as configurações dele aqui, né? Então, assim, é algo estranho,
né, você, a primeira vez, né, sem um conhecimento, né, de eletricista de industrial, né, você fica assim, como é que eu faço? Eu projeto um produto e que não tem um botão de ligar e desligar. É porque diferente, né, de um forno elétrico, diferente de uma luminária, a máquina elétrica ela tem um comportamento, né, diferente deles. Que comportamento é esse, professor? Por exemplo, vamos lá, revisão de eletricidade, né? Lá na eletricidade, nós temos o sinal senoidal, não temos, né? O sinal de tensão, vou colocar ele aqui uma cor diferente aqui, ó. Vamos supor que o sinal de tensão aqui, ó, é essa senoidal aqui azul, né? O sinal de tensão. Isso eu estou falando, essa situação aqui é um, sei lá, um forno elétrico, que basicamente é uma resistência, viu? Então eu vou aplicar um sinal senoidal de 220 volts nele, né? Lembrando que 220 é a tensão RMS aqui, ó, né? E nós temos a tensão de pico, né? Nós temos a tensão RMS e a tensão de pico. A RMS é a que vai aparecer lá no multímetro, 220. A de pico, a gente só enxerga lá no osciloscópio, né? Que dá 220 vezes raiz quadrada de 2, vai dar quase que 311 volts. Ok. A partir do momento que eu ligo esse forno elétrico aqui, a resistência dele vai aquecer. Então, imediatamente vai aparecer um sinal de corrente elétrica. A corrente elétrica, assim como o sinal senoidal aqui, né, o sinal da tensão, ela é senoidal. Só que ela é um sinal menor, ela é uma senoidal menor, então, essa senoidal azul aqui é da tensão e essa senoidal laranja aqui é da corrente elétrica. Inclusive, essa é uma característica de equipamentos resistivos quando falamos de circuitos de tensão e corrente alternada. É a senoidal dela ficar alinhada aqui exatamente com o sinal senoidal da tensão aqui. Então, basicamente, um forno elétrico, esses sinais vão ter uma mesma característica, diferente de uma máquina elétrica, um motor. Uai, professor, diferente? Como assim? Agora eu vou fazer um esboço aqui, né? Aqui é o eixo do, né? O eixo do tempo e o eixo da tensão aqui. Do mesmo jeito, vamos fazer aqui um esboço, o eixo do tempo e o eixo aqui das tensões, né? Do mesmo jeito, eu vou energizar um motor, vai aparecer uma senoidal aqui. Do mesmo jeito, tensão de pico, RMS, beleza. A diferença é na hora que aparecer a corrente elétrica dele. Ela vai estar defasada de 90 graus, né? Depois a gente vê essa questão aqui, ela vai ter um defasamento nessa corrente, ou ela vai estar atrasada ou vai estar adiantada, né? Inclusive, ela vai ter um desenho parecido com esse que eu vou mostrar aqui, ó. 90 graus vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, o normal seria ela aparecer mais ou menos desse jeito aqui, ó. O normal. Se ela fosse igual, se um motor elétrico fosse igual um forno elétrico, mas essa não é a realidade dela aqui, não. Só por conta desse fato é que nós temos que utilizar contator, nós temos que utilizar principalmente o contator aí para fazer a partida, né? Ou inversor de frequência, né?
Ok, professor, o que que é isso? Ela vai ter uma corrente de partida elevada. Aproximada, a maioria dos livros, né? Esse livro aqui, por exemplo, aqui, ó, esse livro aqui, ó, do Mamed, Instalações Elétricas Industriais, né? A maioria deles diz que a corrente de partida de um motor elétrico, né? Lembrando que é, deixa eu pôr aqui, ó, motor. Ele vai ter uma corrente de partida, geralmente, ó, vamos supor que a corrente de partida dele é uma senoidal normal aqui, né? Aí no transitório, que é um bem rápido aqui, ó, ela vai mais ou menos, ela vai iniciar senoidal aqui, ó. Ela vai dar um pico de aproximadamente e depois ela continua normal. Essa senoidal aqui, ela vai ser distorcida. Ela vai ser aproximadamente a corrente de partida vai ser de aproximadamente 8 vezes a corrente nominal. Chama-se corrente nominal a corrente normal, a corrente elétrica, né? Alternada que o motor funciona. Então, se ele funciona, sei lá, a, a 10 amperes, a sua corrente de partida nesse instante bem curto aqui, ó, nesse transitório, ela vai chegar na casa de 80, né? 80 amperes. Ou seja, um motor elétrico que normalmente funciona a 10 amperes, ele pode chegar a 80 amperes de corrente de partida. Só que vai ser um período de tempo aqui, por isso que eu coloquei eixo de tempo aqui, vai ser um período de tempo curto. O problema é que o disjuntor geral, pode ser que ele desarme, porque ele vai encarar essa corrente elétrica como se fosse uma corrente de curto-circuito. A chave fusível que fica lá no poste, que energiza os clientes, né? Todos os clientes ali da rua, a chave fusível que fica no transformador da subestação da empresa a qual esse motor está dando a partida, pode ser que ela desarme também. Aí imagina, você vai dar a partida em um motor, em um mísero motor, e a chave fusível lá, ela pega e desarma. Às vezes até queima a chave fusível. Aí você, por causa de uma partida, você vai deixar um bairro inteiro sem energia. Olha só, olha o BO. Então, por conta dessa característica única da máquina elétrica, né, em modo motor, ter uma corrente de partida elevada, eu preciso fazer um método, né, um método aí de partida, né? Nós vamos aprender aí mais para frente, métodos indiretos de eu simplesmente apertar o interruptor ali, né? Uma tecla tipo tic-tac ali, né? O interruptor e ligar esse motor. Se eu fizer isso, eu vou fritar os contatos, inclusive esse interruptor, dependendo aí da potência do motor, ele não vai durar muito tempo, não. Vai dar um arco elétrico ali na hora que você ligar, né? Um arco ali. Bom, então, fica inviável. Imagina um motor de 60 CV. Qual que é a potência que ele não é aqui, ó? A gente tem aqui a partir do de 12,5 CV aqui, ó. Ele está na casa, ele tá na casa de 12 mil,
É 12.000 watts aqui, ó, de potência aqui, né? Então, esse é o motivo de nós precisarmos criar estratégias para a gente dar partida no motor sem que eu derrube o sistema elétrico de potência e eu continue trabalhando. Porque esse é um problema, viu? Se a concessionária de energia detectar que você deu partida, e tem como ela fazer isso, você deu partida na máquina elétrica ali, né? Como se diz, o eletricista industrial, né? O eletrotécnico, o engenheiro Zé Pica-Fio, né? O engenheiro feito nas coxas, né? O eletrotécnico feito nas coxas ali. Esses dias eu estava conversando aqui com um colega aqui, ó, foi o professor de vocês, né? Curso de eletrotécnica de 6 meses aí, né? Não tem o sênior de 2 anos, né? Existe o eletrotécnico de 6 meses. Com certeza o eletrotécnico de 6 meses vai fazer uma besteira igual a essa aqui, de ligar o motor de qualquer jeito e derrubar o sistema elétrico. Saiba que se você fizer isso, existe uma multa que você vai pagar, né? Para a concessionária de energia. Então, existe todo um programa, por exemplo, chama de redimensionamento de cargas, né? Você não simplesmente chega lá na indústria e sai ligando à torta e à direita todos os motores que você tem lá. Tem indústria aí que você tem um horário específico para uma quantidade de motores ligar. Vocês vão ver lá em projetos elétricos industriais, né? Mas eu vou comentar, né? Quando você faz um projeto de uma indústria, você assina, né? O dono, né? O signatário lá, ele assina um contrato de demanda. Esse contrato de demanda é que vai, né? Nele vai estar lavrado ali, né? Que você tem que fazer a correção do fator de potência. Você não pode ultrapassar a demanda que você contratou, ou seja, a potência que você contratou. Então, tem todas essas questões, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o motivo, né, de um motor elétrico ele precisar de todo esses equipamentos, é porque a corrente de partida dele é muito alta, chegando às vezes até 10 vezes a nominal, beleza? Vou parar aqui o compartilhamento, né? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente continua aqui, né? Fiquem com Deus, né? E até a próxima web aula. Vou parar aqui a nossa gravação. Até mais.